Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, e a nossa cabeça de rede, que é a afiliada TV Búzios, hoje aqui no nosso estúdio de podcast. Estamos recebendo nosso secretário de Educação de Armação dos Búzios, professor Rodrigo Ramalho. Prazer grande poder receber o secretário aqui, uma honra maior ainda em poder entrevistá-lo. Secretário, seja muito bem-vindo. Conta aí para nós um pouquinho da sua trajetória. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do seu currículo. Não é como o professor Jovenito, né, que veio aqui, começou como office boy, como auxiliar de serviços gerais numa escola e hoje é dono de uma escola, professor universitário, enfim. E a sua história? Conta um pouquinho para nós, pode olhar ali. Olá, Elcio, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui podendo bater um papo com você e com os demais aí que estão nos assistindo. Acho muito importante a gente estar dialogando, estar conversando sobre educação. Eu, na minha trajetória de vida, passei por várias frentes, né, de trabalho, tive várias oportunidades, muitos desafios, né? Também, não diferente de muitos brasileiros, comecei bem cedo, trabalhei na iniciativa privada, comércio, e várias outras instituições concomitantes ao estudo, né? A gente vai ali já na fase da adolescência, crescendo, estudando e trabalhando, mas trabalhei também na área pública, né? Por muitos anos, também na área de prefeitura, mas desde muito novo também me dedico à área das questões sociais. Então, por muitos anos também já atuo na área da questão de direitos humanos, né? Tanto na área da educação quanto na área de políticas públicas sociais, e com isso a gente foi construindo uma trajetória que nos colocou hoje secretário de Educação no município de Armação dos Búzios, né? Enquanto formação, tenho algumas formações acadêmicas, né? Sou professor raiz, sou professor de História, historiador, e aí também tenho, enquanto licenciatura, né? Licenciado para lecionar, tenho também licenciatura em Geografia, né? Além da minha licenciatura em História e Geografia, tenho licenciatura em Língua Portuguesa e em Arte. Além das licenciaturas, tenho, né, algumas qualificações em pós-graduação, orientador educacional, supervisor escolar, e aí tem algumas outras áreas aí. Também tenho especialização em Direito da Criança e do Adolescente, né, e sou pedagogo. Eu, na minha trajetória de vida, na minha trajetória educacional, eu percebo, entendo que todas as ciências educacionais, elas obrigatoriamente precisam perpassar pela pedagogia. Então, a pedagogia, eu acho que é a mãe das ciências educacionais. Algumas outras ciências educacionais, elas são um pouco mais tecnicistas, né? E a pedagogia é a mãe de todas. Então, todas as ciências educacionais precisam, no meu ponto de vista, beber na fonte da pedagogia, porque é o que constrói realmente uma educação humana, uma educação plural. Esse é um pouquinho dessa minha trajetória aí, e muito contente, feliz de estar aqui podendo bater um papo hoje com vocês. Que legal. Você falou em criança e adolescente, aí já logo aguçou aqui a minha curiosidade, né? Já que a gente também se lida com crianças, né? E a gente também aqui está falando muito, a gente está com a Kissel ali fora, que é a representante do NBA Kids, e quando criança a gente sonha, né?
em que momento da sua infância você sonhou com a educação, em ser professor, né? Dando um incentivo aí para as crianças, que às vezes imagina que ser professor, que é uma classe que hoje vem sendo muito discriminada, e para mim, professor é a maior profissão do mundo, não tem outra que... Olha, para ser bem sincero, dentro da minha infância, em momento nenhum. Ah, é? Talvez a profissão que eu pudesse jamais imaginar ser, né, estar atuando, seria nessa profissão de professores. Apesar de, né, ter professores dentro da família. Minha mãe é professora, educadora, né, também pedagoga, sempre trabalhou a vida toda também dentro dessa área, mas nunca foi uma área sonhada ou almejada por mim. Eu fazia um curso de guia turístico na Embratur, lá no Rio de Janeiro, né, na capital. E aí foi um curso de 2 anos de guia turístico. E nesse curso de 2 anos de guia turístico ali, para que a gente possa realmente se formar e qualificar em guia, são várias disciplinas ali, várias matérias, vários módulos, que falam de diversas coisas. Aquilo dali me encantou muito, né? Trabalhar com turismo, fazer esse tipo de atividade. E quantos anos você tinha? Eu tinha em torno ali de 20, 21 anos, mais ou menos. E aí eu me lembro que no último dia de curso, na aula de encerramento do curso, a gente foi lá na aula e fizemos a última aula, despedida, e aí teve aquela confraternização e tal. E eu retornando para casa, na ocasião, nessa época eu morava em Araruama, né? E retornando para casa e saí do centro do Rio e atravessei de barcas, né, para Niterói, que eu pegava um ônibus em Niterói para Niterói, Araruama. E nas barcas, naqueles televisores das barcas ali, tinham algumas propagandas, né? E eu sentado ali na barca, atravessando, vi uma propaganda ali de uma faculdade. Aí aquilo dali me chamou a atenção, me despertou, falei, vou fazer então uma faculdade. Naquele momento eu não tinha ainda o ensino superior, não tinha faculdade, só tinha terminado o ensino médio. E aí falei, vou fazer, já que eu estou terminando o curso de guia de turismo, vou fazer uma faculdade de turismo. E aí, ao desembarcar nas barcas lá em Niterói, me direcionei até a faculdade. Olha, da propaganda a ali. Propaganda é alma do negócio. Propaganda é alma do negócio. Na propaganda aí me direcionei na faculdade. Cheguei lá na faculdade, fui atendido, a atendente lá me deu o portfólio lá dos cursos existentes. Aí eu li e falei, mas eu quero fazer turismo. Aqui no papelzinho não tem turismo. Eu falei, infelizmente nós não teremos nesse semestre abertura de turma de turismo. Só tem essas daí mesmo. E eu fiquei lendo, fiquei olhando, e aí, mas eu vim aqui tão motivado em fazer turismo, aquele banho de água fria, né? Você fica meio frustrado, né? Mas ao mesmo tempo também, falei, já estou aqui, eu não posso perder a oportunidade. Então eu vou, dentro desse hall de cursos aqui que ela me mostrou aqui, eu vou selecionar algum. E aí fui eliminando algumas coisas ali que não me agradava, que não tinha perfil com a minha pessoa. E aí o curso de História, porque também eu já tinha, dentro da minha formação acadêmica ali no ensino primário daquela época, né? No meu estudo primário ali, e ensino médio, eu sempre tive muito prazer, muito interesse, né, com essas áreas de humanas. E aí no curso de guia turístico também, porque o curso de guia turístico também tem muita história, história da arte, história da religião, história dos monumentos, história das cidades, tudo que a gente possa falar enquanto atrativo turismo, você precisa estudar a história desses atrativos turismo, né? E aquilo era uma coisa que eu tinha muito interesse, muita busca em conhecimento em relação a isso. E aí naquele momento eu vi lá a licenciatura em História, falei, vou fazer História, porque eu gosto de História, então me atrai isso aqui. Não perdeu a viagem. Mas não tinha também naquele primeiro momento o conhecimento, a sabedoria
que essa história também que eu estaria estudando ali na faculdade, me formando, seria a história que me daria a possibilidade de lecionar, né, ser professor. Mas eu digo assim que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque ali me abriu, né, além de portas profissionais, me abriu também um horizonte para um novo mundo que até então eu não conhecia, eu não queria conhecer, não tinha essa perspectiva, que era que é o mundo dos profissionais de educação, o mundo dos professores, o mundo da licenciatura, e realmente posso dizer que me descobri. E hoje sou uma pessoa assim, totalmente realizada profissionalmente, feliz com a profissão, independente de estar hoje secretário de educação. Tenho muita satisfação em ser professor, muito orgulho em ser professor, em poder dizer que eu tenho condições, capacidade para estar numa sala de aula com os alunos ali, transmitindo conhecimento para os alunos. Você tem alguma religiosidade, alguma coisa assim, não? Olha, assim, acredito em Deus, né? Então, posso dizer assim que em termos de religião, sou católico, porque, né, fiz lá fui batizado, primeira comunhão, Eucaristia, né? Mas gosto das religiões como um todo, né? Visito igrejas evangélicas, né? Tanto a igreja católica, não tenho nada contra as outras religiões, também visito também outras religiões. Convidado nas religiões de matrizes africanas também, vou com o maior prazer e entusiasmo. Tem sensibilidade para as coisas espirituais, para as coisas invisíveis. A gente que conhece... Por que eu te fiz essa pergunta, né? Só dando um adendo rapidinho, mas por que eu te fiz uma pergunta? Porque, conversando, você falando, né, de atravessar as barcas, ver um anúncio, né, da faculdade, já ir direto, essa percepção me dá a impressão de que o universo conspirando foi te apontando, foi colocando sinais, né? E você seguiu esses sinais, né? Porque você não tinha a perspectiva, né, ainda não tinha feito talvez um teste vocacional, né, para entender, né, quem era você, para onde que você ia, onde é que você estava, para onde iria, mas essa sensibilidade... E dentro da minha mente, dos meus planos, naquele momento ali não tinha nem a intenção de fazer a faculdade, qualquer ela que seja, o curso superior. Aquela propaganda ali na televisão da marca, né, me despertou essa possibilidade. E como é que você está vendo, assim, nesse momento atual, né, que há uma preocupação muito grande com a educação no mundo, né? Questão da tecnologia, o celular na escola. Então, os países de primeiro mundo, europeus, né, estão preocupados com isso e tal. O Brasil, a educação no Brasil, a educação no Estado, e a gente acaba desembocando aqui no município. Como é que você vê essa cadeia? Elcio, assim, eu percebo que a sociedade, né, o ser humano de forma geral, ele se transforma ao longo da sua história, né? Nós, enquanto seres humanos sociáveis que somos, estamos aqui, né, em sociedade, a gente vem se transformando ao longo da nossa história. E em todos os momentos dessas transformações, situações estão ocorrendo, estão acontecendo de forma social. Só que nós, pessoas, né, seres humanos, a gente vive nessa terra aqui, enquanto seres vivos, um período muito curto para o período que leva a uma transformação social. Então a gente está sempre no meio de um furacão de transformação, que não é diferente do momento que a gente passa. A gente, às vezes, não se dá conta, e aí eu, como historiador, né, que a gente pesquisa, né, estuda, a gente percebe que, às vezes, determinadas situações demoram 200, 300 anos para se consolidar enquanto transformação social. Às vezes um pouco mais, às vezes menos, né, mas demora muito tempo. E nós vivemos aqui 70, 80 anos.
né? Então, nesse período, a gente não consegue ver algumas consolidações de transformações sociais. E a tecnologia, ela fez com que algumas questões sociais ocorressem de forma muito dinâmica, muito rápida, diferente de algumas outras transformações sociais que a gente vinha tendo ao longo dos anos, né? E algumas transformações sociais que a gente foi tendo ao longo dos anos, nós, seres humanos aqui na Terra, a gente participou dessa transformação social. A gente viveu essa transformação social, né? E a coisa hoje está tão dinâmica, tão veloz, que a gente não consegue participar dessa transformação, a gente não consegue viver. A gente dorme com uma tecnologia, acorda com outra. E aí, quando a gente não participa desse processo, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa transformação, com esses processos, porque é uma coisa muito rápida, muito dinâmica, né? Se a gente for pensar na nossa forma de comunicação e de correspondência, né, na nossa juventude, você fazia uma carta, escrevia uma carta, ia até os correios, postava aquela carta, às vezes dias, semanas, né, aquela carta chegava lá no destino dela para que aquela pessoa conseguisse ali saber qual era o recado, qual era a comunicação, né, qual era a informação. E aí dali foi tendo-se, através do telefone, uma forma um pouco mais ágil da comunicação, mas isso foi um período longo, devagar. Então a gente foi percebendo esse processo, né? E aí do telefone vem-se o fax, o telégrafo. Então tudo, vamos dizer assim, ao seu tempo. Movimento evolutivo. Movimento evolutivo ao seu tempo, né? E aí depois chegou o e-mail, né, já mais para as décadas de 90, 2000, que o e-mail foi tendo acesso às pessoas. E hoje em dia a gente vê que a comunicação ela é full time, né, online, assim, mais do que online. As pessoas, tudo indica, né, também a gente está ali a gente está aqui ao vivo. Quantas pessoas no mundo podem estar nesse momento nos assistindo? De repente alguém lá no continente asiático perdeu o sono agora e está nos assistindo ao vivo, né? Então, assim, é tudo muito rápido, muito online. As informações, elas são muito dinâmicas e mudam também a todo tempo, porque novas descobertas acontecem a todo tempo. E é interessante, né, Rodrigo, porque quando você falou do telefone, né, eu lembro que quando eu comprei o primeiro telefone celular, aquele tijolão, né, e aí já se falava que a gente só comunicava, né? Mas já se falava que não muito distante daqueles dias, sim, a gente ia ter um telefone que a gente ia poder falar, ouvir, assim, né? Pessoa lá do outro lado do mundo, como eu tenho uma filha que mora na Suíça, e você poder fazer com uma ligação de vídeo e tá ali como que presente, né? Sim, na distância. Sim. Mas eu duvidava, né? Eu duvidava. Caramba, será que é isso mesmo? E hoje a gente está vivenciando isso. Né? Então esse futuro dessas crianças... Então toda essa transformação tecnológica e científica, ela transforma a sociedade. E que, de certa forma, uma parte dessa sociedade são nossas crianças e adolescentes, que estão onde? Nas escolas, que estão também passando por essa transformação na escola. Então a forma de ensinar, as metodologias pedagógicas, isso tudo também estão sendo transformadas por todas essas questões tecnológicas e científicas que a gente passa por uma humanidade. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil, ainda mais como eu falei, quando a gente está no meio desse processo de transformação, né? A gente precisa se adaptar a todos os momentos. A gente hoje vive numa sociedade diferente da sociedade que nós fomos criados, que nós fomos orientados na nossa construção de vida, nas nossas crenças, né? 20, 15 anos atrás. Uma sociedade onde hoje você
se transforma enquanto sujeito, e aí digo sujeito participativo ativamente nas questões financeiras de uma sociedade, nessa busca capitalista de ter sucesso financeiro e profissional em diferentes profissões que não existiam há alguns anos atrás, né? E a gente aprendeu enquanto sociedade que você só vai ser um bom ser humano, você só vai ser alguém na vida, você só vai se dar bem se você estudar e estudar da forma com que aquela sociedade empregou para nós. E não é bem assim, né? A gente, ser humano, todos nós já somos, né? Desde o nosso nascimento, né? A gente também já é. Mas a questão de você conseguir ter sucesso na vida, né? O que é sucesso na vida? O que é ter sucesso na vida? Para cada um de nós, o sucesso pode vir de forma diferente. Né? Há quem diga que a definição de sucesso pode ter 1000 formas, né? Porém, o fracasso só se define de uma forma. O fracasso é a incapacidade do homem em atingir os seus objetivos. Agora, sucesso é isso que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Um sucesso, a sua vinda aqui, a gente está aqui sentado, né? Atingimos o nosso objetivo. Então, estamos vivenciando um momento de sucesso, sim, falando de educação. Mas dentro dessa sociedade plural, as pessoas interpretam o sucesso de forma diferente, interpretam a felicidade de forma diferente, né? Às vezes você comprar um picolé e dar para uma criança, aquela criança ali vai ser a criança mais feliz do mundo naquele momento. Sim. Né? E de repente uma pessoa, um picolé, né? Então assim, a pessoa recebe, né, essa formatação de sucesso, de felicidade de forma diferente. Hoje em dia a gente vê vários jovens, né, influenciadores digitais, youtubers, com muito sucesso na sua vida, na sua carreira. Muitos jovens na área artística. Aí seria sucesso financeiro, né? Muita gente pensa que ter sucesso é sucesso financeiro, né? Não, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um sítio, eu tenho uma lancha, eu tenho um jet ski, enfim. Mas quantos desses, às vezes, não estão em depressão, em situações adversas? A gente vê vários artistas ou até desportistas, né, de sucesso, aquele sucesso que nós achamos que é um sucesso, mas às vezes param a carreira, dão um tempo na carreira para poder se tratar, para poder se cuidar, porque sim, às vezes não dão conta de todo esse... A pressão do sucesso foi além da esse capacidade movimento que aquilo tem na vida, né? Então, assim, as escolas, a educação, de uma forma geral, precisa também ainda se adaptar a essa nova realidade humana, né? Porque a nova realidade humana faz com que a gente precise de pessoas profissionais com uma qualificação diferente daquela que a gente precisava anos atrás. Então, hoje a gente tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir formar pessoas, cidadãos, que tenham capacidade de resolução de problemas. Então, muitas das vezes, a gente precisa de pessoas que consigam superar os desafios das frustrações da vida. Muito mais do que, às vezes, aprender a fazer uma equação de segundo grau ou de decifrar algum código de algum sistema científico ou matemático. Na educação, né? Você como secretário, depois eu vou voltar numa outra pergunta, mas me deu uma curiosidade nessa sua fala, que aí eu imaginei aqui, aquele professor que de repente se formou com uma idade mais elevada, né? Após os 30, por exemplo, e está vivenciando esse momento agora, já está chegando lá perto talvez da aposentadoria, com 60, ou a partir dos 60, e com essa tecnologia, esse modelo novo, e esse professor que está chegando agora fresquinho, jovem, você lida com isso? Sim, a gente dentro do universo que a gente trabalha tem muito isso, mas assim,
eu digo para você que independente daquele que está lá já no final de carreira, vamos dizer assim, e esse que está chegando, em muitas situações tem diferenças e muitas não. Porque não depende da pessoa estar chegando ou da pessoa estar em final de carreira, depende daquele profissional, do ser humano. Então eu tenho profissionais que estão em final de carreira ou bem próximos de se aposentarem, que são excelentes profissionais, os melhores. E tem alguns... porque é melhor ser humano. Você falou já do ser humano, olha, a gente está vivendo esse momento dessa transformação de um novo ser humano que surge, né? Para onde a gente está indo. Então, muito mais do que a sua habilidade técnica, que você tem que ter, né? Não está descartado isso, conhecimento tem que ter, a gente precisa disso. Mas é isso também, né? Qual é o meu objetivo? O porquê que eu estou aqui? Aonde eu estou, para onde eu vou? Né? O que eu preciso fazer para lidar com essa turma aqui de 30 jovens que precisam construir ainda a sua vida acadêmica, profissional, pessoal, né? Então, o que eu preciso transmitir de conhecimento para esses jovens, né? Então, tudo isso influencia no dia a dia, na sala de aula, influencia na educação. E não está tendo conflitos, assim. Só que é difícil, Elcio, por quê? Porque a gente vive num país capitalista, que cobra outra coisa, que quer outra coisa, né? Então, assim, as leis, vou citar três leis aqui rapidamente: Constituição Federal, LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei, né, a lei federal que rege a educação brasileira, e o Estatuto da Criança e Adolescente. São 3 leis importantes, e nessas 3 leis, essas 3 normativas legais, em artigos diferentes, né, numericamente, mas se repetem um dos mesmos textos que falam lá em termos de educação para a nossa sociedade. E aí diz lá, não decorei o texto, mas mais ou menos assim, que o Estado tem o dever lá de fazer com que se cumpra para nossas crianças e adolescentes a educação nos princípios de formação para a vida, de formação cidadã e de formação profissional. E fala mais ou menos, né, nessa ordem cronológica: formação para a vida, formação cidadã, formação para a cidadania e formação profissional. E só que o mercado capitalista, o mundo capitalista que a gente vive, inverte essa ordem cronológica. Então, o que é essa inversão? O que o mercado quer que se produza? Que se produza primeiro a formação profissional, e aí fica muitas das vezes em segundo plano a formação para a vida e a formação cidadã. Enquanto a própria lei já está nos mostrando ali, nos ensinando. Primeiro eu formo um ser humano, primeiro eu formo um cidadão, para depois eu formar um profissional. Só que o mercado capitalista inverte isso. Então, assim, muitas das vezes nós, né, o pessoal que está nos assistindo, você tem certeza que vai concordar comigo, a gente chega às vezes em algum estabelecimento comercial e parece que a gente está pedindo algum favor, a gente às vezes é mal atendido, pode-se dizer até que é maltratado ali naquele estabelecimento. Aquela empatia, né? Aí você se pergunta assim, eu vim aqui comprar, consumir, gastar dinheiro, e eu consumindo, eu comprando, eu gastando dinheiro, eu faço com que esse comércio sobreviva, com que essas pessoas tenham renda, né? Porque se o dinheiro não circular, se o comércio não vender, ele vai falir, vai fechar, e aquela pessoa vai ser demitida, vai ser mandada embora. E aquela pessoa ainda está me tratando de uma forma ainda muitas das vezes hostil. É uma questão de educação isso? Sim, é uma questão de educação. Pode-se ensinar, né? Os cursos profissionalizantes são importantes. Mas o quê? Muitas das vezes ela foi preparada ou só foi buscado nesse ser humano. O foco é arrancar o dinheiro do consumidor sem... Por quê? Porque ela teve no seu processo de aprendizagem muito tecnicismo. Ela teve essa inversão da lei. Buscaram nela só a questão profissional, técnica, né? E não buscaram a questão, muitas das vezes, humana, a questão cidadã. Então, a gente às vezes precisa repensar um pouco isso, né? É difícil, porque o mercado lá fora capitalista nos impõe isso.
só vai conseguir um emprego se souber isso, só vai conseguir se dar bem na vida se souber isso, se fizer dessa forma. Então, às vezes, a gente também fica, eu me percebo muito, enquanto secretário de Educação que estou hoje, como que a gente consegue ter esse equilíbrio. Eu fazer a formação cidadã, eu fazer a formação humana com a formação técnica, com a formação profissional. É difícil, né? E aí a gente encontra diversos profissionais. O profissional que às vezes também não consegue chegar nesse equilíbrio, nesse meio termo. Ou às vezes a gente tende muito só para um lado e deixa o outro muito deficiente, ou tende muito só para o outro lado e deixa o outro muito deficiente. Eu vejo interesse, Elcio, e qual é o grande problema no meu ponto de vista? É porque esse interesse parte muito de pessoas. Então, vejo pessoas em várias áreas públicas, nas três esferas, tanto na área municipal, que é a nossa aqui, quanto na estadual e na federal. Só que a gente precisa evoluir enquanto nação, que esses interesses, eles precisam ser interesses de Estado e não de governos, né? Estamos aqui atualmente no município de Búzios com o governo Alexandre Martins. O governo Alexandre Martins, em algum momento, ele vai passar. O governo Alexandre Martins, a gestão Alexandre Martins. Mas o projeto de Estado que vem sendo implementado, ele precisa perdurar, independente de qual outro gestor esteja à frente das pastas. Né? E a gente, às vezes, não percebe isso no país. A gente percebe no país rupturas muito drásticas e muito grandes, a cada governo que vem chegando. De posições ideológicas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque o governo agora é de esquerda, vai trabalhar de uma forma. Depois o governo que é de direita joga aquilo tudo fora e vai trabalhar de outra forma. E assim desfaz às vezes. A gente viveu isso com a questão dos CIEPs, né? Sim. Do Brizola, que falava há 40 anos atrás dessa educação integral, de realmente, né, educação. E ele dizia que a educação naquela época, 82, que em 20 anos, ou seja, 2002, a gente teria essa solução e todas as escolas do Brasil estariam com o ensino integral. Sim. E 40 anos se passaram e a gente ainda não consegue... Por conta dessas rupturas de programas de Estado, e aí se tornam programas de governo. Então, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o país, né, enquanto nação. Para o desenvolvimento do país enquanto nação, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, né? Então a gente precisa que os nossos governantes, os nossos gestores, né, entendam que política pública que é boa para a sociedade, ela precisa perdurar independente dos governos, independente dos governantes que estejam à frente, né? Mas assim, é um processo também, né? A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo também enquanto seres humanos, né? Vejo que temos muitos avanços, né? Mas a gente ainda precisa evoluir um pouco, no meu ponto de vista, dentro dessa perspectiva. Bem, a gente está finalizando, eu não consegui nem chegar na terceira pergunta daqui do meu script, mas na sua fala, porque é um assunto muito abrangente, né? Mas me deu uma curiosidade de saber, né, já que você falou no governo Alexandre Martins, que eu vejo como um dos melhores governos aí dos últimos tempos, por mais que exista uma oposição falando ao contrário, mas são muitas iniciativas interessantes. Em que momento ele te encontrou para te trazer para ser o secretário de Educação, né? Porque a gente tinha a secretária e tal, sim, e de repente surge o Rodrigo Ramário, que não era conhecido de todos, né? E aí hoje a gente vê aqui que você tem, né, um ponto de vista, uma visão de educação muito abrangente e humanitária, que eu acho fundamental isso. Em que momento que ele te descobriu com essa aptidão para liderar essa pasta mais importante do município? Assim, desde o início do governo, né, da gestão dele, eu fui convidado pela, na época, atual secretária Carla Natália. A Carla, no início do governo, me convidou para fazer parte da equipe, na qual me orgulho muito, né? Formamos uma amizade muito bacana, eu e a Carla, uma amiga querida, né? Tenho muito respeito e carinho por ela.
E ali fui trabalhando na equipe da Carla ali no início do governo, ajudando, né, a gente construir, formatar essa educação. No período ali que a Carla esteve à frente da secretaria, alcei alguns outros cargos e postos dentro da Secretaria de Educação e acredito que assim, pela minha contribuição, pelo meu trabalho nesses 2 anos lá que a Carla esteve à frente, me fez com que me colocasse ali na visão tanto dela também quanto do prefeito para uma, né, uma possível sucessão dela, no caso, sim. A Carla teve algumas questões pessoais e particulares, por isso que ela não quis continuar, ela decidiu se afastar. E aí nesse período lá que ela planejou e organizou as coisas para o seu afastamento, para a sua saída, ela me conversou comigo e me indicou o prefeito. Já tinha, nessa ocasião, uma aproximação já com o prefeito, até pelos nossos trabalhos, pelas nossas situações, e aí os dois me convidaram para estar assumindo a pasta, e assim, assumi, a gente manteve lá praticamente toda a equipe, a gente deu continuidade a esse trabalho que a Carla já tinha começado comigo também na equipe, e os demais companheiros lá, deu continuidade a esse trabalho e a gente vem conseguindo aí alcançar bons resultados, colher frutos, né, de todo esse trabalho e fazer uma gestão aí participativa, uma gestão também muito técnica. Entendi. Então, para nós finalizarmos aí, qual a perspectiva, né, para esses próximos 4 anos? O que os nossos munícipes podem esperar, né, da educação buziana? As perspectivas são boas, né? Os municípios podem esperar de nós assim, muito empenho, muito trabalho. Nosso prefeito Alexandre Martins assim, é uma pessoa incansável em querer melhorar a cidade, em querer cuidar das pessoas, moradores da nossa população. Tenho muita gratidão a ele porque o prefeito sempre nos orienta a trabalhar de forma técnica, né, de forma baseada em dados, baseada na legislação, e às vezes isso desagrada também muitas pessoas, né, porque as pessoas às vezes querem dá um jeitinho aqui, faz uma arrumação aqui, e quando a gente trabalha de forma técnica, de forma baseada em dados, a gente não consegue ficar dando jeitinho, ficar fazendo certas arrumações, e o prefeito nos dá carta branca para trabalhar nesse formato. Isso faz com que a gente vá amadurecendo também a nossa população, de cumprir com as suas responsabilidades, de cumprir com as regras, com os prazos. Você vê, a gente tem muita dificuldade aqui porque a gente tem período de matrícula, e as pessoas não fazem a matrícula no período de matrícula e depois querem a vaga. E aí querem a vaga naquela escola que eles querem, no horário que eles querem. Mas, teve 1 mês de período de matrícula, por que a gente não fez? E depois lá na frente quer dar um jeito, mas perdeu o prazo, não fez. Então as pessoas estão começando a entender que a gente precisa, enquanto sociedade, todo mundo cumprir o seu papel na sociedade, né? Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem uma equipe em Brasília, no Encontro Nacional de Alimentação Escolar, a equipe nossa de nutricionistas e uma equipe também de servidores da João José de Carvalho e da João Guelo, a gente está ganhando um prêmio nacional de alimentação escolar. Então, no ano passado, durante uma semana, uma equipe do MEC passou uma semana aqui em Búzios, acompanhando nossa alimentação escolar, e dentre quase 6 mil municípios no país, nós, Búzios, somos um dos poucos lá ganhando um prêmio de qualidade de alimentação escolar. Então isso é um orgulho para a gente, está no caminho certo. Bem, secretário, estamos chegando aí, né, nesse final, o assunto é abrangente, fica aqui já o espaço aberto para a gente fazer outras, né, até para dar continuidade, para eu seguir aqui o meu script, que então aqui 10 perguntas, não fiz 3 do que a gente tinha mais ou menos planejado, mas eu gosto desse improviso, que à medida que as falas vão surgindo, né, eu gosto
da espontaneidade, né? E foi muito saudável essa nossa conversa. Fica aberto o espaço para a gente falar mais um pouquinho sobre educação, já que a gente está aqui também dentro do campus universitário Búzios Pebrim, né? E a gente quer transformar esse ambiente num ambiente de interesse público voltado para a educação. E aí você pode dar o alô aí final. Agradecer a você, Elcio, e a toda a equipe da TV Búzios, pela oportunidade. Também me coloco à disposição para a gente poder estar voltando aqui, para poder estar conversando, dialogando, batendo papo. Né? Deixar mais uma vez aqui o agradecimento a toda a nossa população buziana. Qualquer demanda que vocês tenham em relação à educação, podem nos procurar lá na Secretaria de Educação, que a gente está lá disponível para conversar, para dialogar, para chegar aos melhores encaminhamentos para as nossas crianças, adolescentes, nossos servidores. Deixar aqui também um abraço e uma gratidão aos nossos servidores que fazem a diferença na educação. Os servidores acordam todos os dias cedo, seja ele professor, seja o pessoal da limpeza, seja as tias da merenda, né? Todos os servidores fazem a diferença na educação. Então, assim, meu agradecimento a todos vocês e fiquem com Deus, um beijo no coração e a gente volta aí próximas vezes para bater um papo. Valeu. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima.